Imagine que você é presidente de um clube, é gerente de um clube e recebe a missão. Ó, cara, você tem que montar um elenco que tem que ganhar tudo. Ganha a Liga Nacional, ganha a Copa, ganha a Champions. Você precisa montar o elenco e ganhar tudo. Essa foi a missão do poderoso Milan de 2004, 2005. Aquele time que já vinha de uma base vencedora de outras temporadas, chegou com uma responsabilidade de papar tudo. O time era favorito a vencer a Champions, favorito a ganhar todas as ligas e montou um elenco estelar. Uma pena que esse foi um grande elenco que passou em branco e não ganhou nada. Fala, meus amigos web espectadores, eu sou Vinícius Correia e esse é o nosso quadro do Jogada de Mestre, grandes equipes que não ganharam nada. E hoje vamos falar desse grande Milan da temporada 2004-2005. Para vocês começarem a entender um pouco do que foi aquele Milan e por que merece um vídeo falando sobre ele, vamos começar com a escalação do time. Então vamos lá. Claro que toda grande equipe no decorrer da temporada tem algumas alterações, assim, mas ao mesmo tempo uma equipe muito forte, uma equipe vencedora, tem um time titular que é definido, que você sabe qual é o 11 dele. Então basicamente aquele Milan, ele era formado da seguinte forma: o goleiro era o Dida, né, que todo mundo conhece, e ele tinha uma linha defensiva que você olhava e já tremia de medo, né? O lateral direito era o Cafu, e a dupla de zaga era o Nesta e o Stan, ou o Kaladze também, que ele jogava às vezes, né? Pelo menos no final da Champions de 2005, o Stan foi escolhido para fazer dupla com o Nesta. E o Maldini completava a linha defensiva na lateral esquerda. Aí, meu amigo, o meio de campo botava qualquer cara para tremer. O time não tinha nada mais nada menos que Seedorf, Gattuso, Pirlo e Kaká no meio de campo. E o ataque não era nada mais nada menos que Crespo e Shevchenko. Sem contar que o time ainda tinha um Inzaghi no banco de reservas. Pra você ver que, né, não era para qualquer um. O time ainda tinha um banco de reservas do Ambrosinho, brasileiro Serginho, Costa Curta. Era um elenco que não era só o time titular que botava a respeito. O banco de reserva tinha jogadores que eram titular em muito time daquela época e hoje em dia também. Eu acho que a galera de hoje em dia talvez não consegue sacar tanto o peso que é você montar um elenco como foi daquele Milan. Mas eu acho que a galera lá da geração do Play 2 sabe muito bem o que eu tô falando. Com certeza da época do PlayStation, né, já lembra bem todos esses jogadores que eu citei, sem deixar nenhum de fora, cara. E com certeza esses jogadores formariam tranquilamente, né, a seleção do ano hoje em dia, enfim. É um elenco espetacular. Fazendo um comparativo pra galera mais nova, eu acho que a gente pode igualar, por exemplo, aquele Barcelona do Tic-Tac, do Guardiola, que na época da premiação da FIFA, todos os jogadores eram os melhores das suas posições. Então eu acho que dá pra gente ir para esse caminho para você ver a grandeza daquele Milan e por que tinha tanta pressão por parte da imprensa, por parte dos torcedores, por parte de todos os amantes de futebol, para que esse time ganhasse tudo que disputasse. Outra coisa também que a gente tem que levar em consideração é que esse elenco é do ano de 2004 e 2005. E 2004, para quem é amante de futebol, deve lembrar que foi o ano das zebras, né? Então a Grécia ganhou a Euro, o Porto ganhou a Champions, e aqui na América do Sul também teve outras zebras, mas vamos ir passo a passo, né? Vamos falar da Europa. Então, depois de um ano de zebra, a gente se espera muito que uma grande equipe volte a conquistar tudo. Claro que o Liverpool de 2005 também era um time espetacular, era muito bem treinado pelo Rafa Benítez, ganhou de forma merecida naquele título. Eu sou muito suspeito pra falar, cara. Não, quem me conhece já sabe que eu sou torcedor do Liverpool louco, né? Então, por que aquele Milan passou em branco? Vamos tentar fazer um teste aí de reflexão, né, e tentar analisar o que foi aquele Milan. Então vamos falar da Champions. Na Champions League, o Milan fez uma fase de grupos espetacular, passou por cima de todo mundo, sobrou na fase de grupo e
É isso aí, foi pro mata-mata. No mata-mata eliminou duas equipes poderosas, que era o Manchester United e a Inter de Milão. Eu acho que são o que a gente pode reforçar mais para a gente ver o parâmetro daquele Milan. De novo, a galera de hoje em dia talvez pense, pô, é normal o time eliminar o Manchester e a Inter no mata-mata. É porque hoje em dia são dois times que caíram muito de nível, né? E eles são equipes que são mais do nível Europa League, infelizmente, porque a grandeza do United e da Inter são espetaculares. Uma tristeza o que aconteceu recentemente com essas duas equipes, até mesmo com o próprio Milan. As saudades ficam, vocês sabem, né? Mas então, né, falando naquela época, o Milan passou pelas duas equipes que eram poderosas, eu repito para vocês, Manchester e Inter eram poderosas, o Milan passou pelos dois. Então, até chegar na grande final contra o Liverpool. E o Milan tinha um favoritismo até o intervalo daquele jogo. Porque, olha só galera, o Milan passou por todo mundo na fase de grupo, passou por todo mundo no mata-mata e chegou no intervalo da grande final em Istambul, ganhando por 3-0 do Liverpool. Porra. Agora você olha, sei lá, hoje em dia, você tá vendo uma final entre Bayern de Munique e Borussia Dortmund, por exemplo. Já no intervalo, o Bayern tá ganhando de 3-0. Você não vai achar que vai ser revertido, né? O Bayern tem um elenco muito forte, não vai deixar o outro time empatar, né, levar o jogo pros pênaltis. Foi o que aconteceu. O Liverpool, que era uma boa equipe, apesar de que não se compara com o Liverpool de hoje, por exemplo, mas era uma equipe espetacular. Xabi Alonso, Gerrard, enfim. Esses jogadores comandaram o Liverpool para buscar o empate e o 3-3 que levou a disputa aos pênaltis. O impossível aconteceu, meu Deus do céu! Aí, meu amigo, chegou nos pênaltis, veio o melhor e o Liverpool acabou conquistando esse título nos pênaltis. Frustrou o planejamento inteiro do Milan, né, que tinha realmente essa ambição de ganhar a Champions. O Milan já tinha ganhado algumas temporadas atrás, ganhou futuramente com um elenco bem parecido, mas bem acabou o sonho, né, do Milan de ganhar a Champions daquela temporada. Tô triste, não tô feliz. Aí nós vamos para o campeonato italiano. Aí a gente vai lá e se pergunta, não, a Liga Italiana, o time então que era tão poderoso, com certeza conquistou, né? Quer dizer, às vezes não. Aí que eu vou te contar que não foi bem assim. A Juventus conquistou o campeonato daquele ano com 86 pontos e o Milan chegou logo depois com 79. O G4 daquela competição ainda foram completadas por Inter e Udinese. O Udinese que é uma surpresa, eu vou falar dela logo mais, você vai entender por quê. Então, mais uma frustração para aquele time espetacular do Milan, que foi uma surpresa também, apesar da Juventus ser um time forte, tinha um elenco muito bom naquela época, mas a gente tem que deixar uma coisa clara. A Juventus não era ainda na época o que era hoje comparando com os outros times italianos. Porque hoje a Juventus sobra na Itália, tem uma hegemonia na Itália, ganhando muitos títulos seguidos, mas antes não era assim. Apesar de que a Juventus já era um time forte, se a gente fosse falar em expressão de mídia, por exemplo, a Juventus era o terceiro time. Tinha Inter, Milan, Juventus e aí o resto. Legal. E a Juventus fez uma campanha muito boa, ganhou sobrando aquele campeonato, mereceu o título, o que frustra ainda mais você montar uma equipe tão forte e já perdeu dois grandes campeonatos, a Champions e a Liga Italiana, que são os grandes objetivos da temporada. Pelo menos o time ainda conseguiu uma classificação direta para a Champions do ano seguinte. Aí então vamos para a Copa da Itália. Não, a Copa da Itália é fácil, um mata-mata ali, equipes, né, mais fracas, digamos assim, do que a Champions. Dá para o Milan ganhar? Dava, mas não ganhou. O Milan foi até as quartas de final daquela competição. Claro, não foi força máxima e tal, o Milan estava ainda lutando pela Liga Italiana, pela Champions, mas a realidade é que foi eliminada pela Udinese. Sim, aquela Udinese que eu te falei fez uma boa campanha no ano, ficou em quarto no campeonato italiano e eliminou o Milan nas quartas de final. O Milan chegou a vencer o Udinese pelo placar de 3-2, é verdade, mas no jogo da volta foi surpreendido pelo placar de 4-1. Exatamente, aquele elenco poderoso do Milan,
tomou 4-1 da Udinese. Por mais que você não vá com força máxima, como mencionado anteriormente, o Milan tinha um time muito bom, que era um time reserva muito bom. Então tinha peças de reposição muito forte. Então é realmente inimaginável aquele Milan tomar 4-1 da Udinese. Foi eliminado precocemente da Copa da Itália e teve outro sonho frustrado. Então, dessa forma, o Milan, que tinha o objetivo de ser campeão, conquistar algum título naquela temporada, passou em branco com um time tão forte. Vale lembrar, galera, que apesar do nome do quadro ser grandes elencos que não ganharam nada, eu não posso deixar de ressaltar que aquele Milan foi vitorioso. Porque o ano de 2004, 2005, não foi muito bom pro Milan, é verdade. Mas aquele elenco conquistou boas coisas, digamos, a base daquele elenco. O início dos anos 2000 foi muito bom pro Milan, então conquistou título na temporada 2002-2003, ganhou sim a Liga Italiana mais ou menos naquela época, no ano de 2004 ganhou a Supercopa da Itália, então realmente tinha uma base boa, mas o elenco montado para a temporada 2004-2005 passou em branco e isso é verdade. Mas nós não podemos deixar de citar que esse time vinha de uma geração incrível do Milan e sim vitoriosa. Tanto que com algumas modificações o time voltou à final da Champions contra o mesmo Liverpool em 2 anos depois e conquistou o caneco, né? Com o Kaká sendo eleito o melhor jogador do mundo daquele ano. Então é isso aí, galera. Esse foi um pequeno resumo do que foi aquela temporada do Milan. O Milan que passou em branco, foi valente, foi lutador, mas infelizmente não conquistou nenhum título. Eu acho uma das grandes injustiças do futebol, sei que dá pra dizer assim. Mas a verdade é que esse foi um grande elenco que não conquistou nada nessa temporada. E se você tem alguma sugestão de um grande time, um grande elenco que passou em branco em uma temporada, manda aí nos comentários, comenta aí pra gente, não só sobre futebol, mas vamos falar também de NBA, NFL, beisebol, de qualquer esporte, mas vamos comentar aí sobre grandes times que não ganharam nada, um novo quadro aqui do Jogada de Mestre. Então eu agradeço muito, se você gostou, comenta, diz aí o que achou, se não gostou, critica, fala o que não gostou, me ajuda a melhorar para vocês, que estamos lutando para trazer um conteúdo muito legal para vocês. Pode mandar sugestão de quadros, nossa equipe tá crescendo, eu não sou o único da equipe, então vamos produzir bastante material para vocês. Eu agradeço muito a audiência de todos que me aguentou falando do Milan até aqui. E é isso aí, galera, até mais. E continue de olho no Jogada de Mestre, trazendo conteúdo de torcedor para torcedor.